Boa tarde. Queridos professores, levante sua mão. Você que é professor ou professora. Nossa, muitos, hein? Muito bem-vindos. Papais e mamães, quem tem filhos, levante a mãozinha para eu te ver. Papais e mamães, vovós e vovôs. Aham. Peraí. Vovós e vovôs, fiquem de pé para eu te ver. Levantem, por favor. Um exército tremendo. Uau, muito bom, muito bom. Aí eu fico animado. Só falta ter um sargento aqui. Tem sargento da PM? Aí é o máximo. O máximo de presença de Deus. Se tem um sargento, é sinal que... Chegamos lá quase. Vovô e vovó, quase um sargento. Quase no nível espiritual de um sargento. Tudo bem, né, pessoal? Deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Guilherme Shelby. Eu, há 27 anos, caminho pelo Brasil e pelo mundo em defesa das crianças. Já há muitos anos, né? E nessa caminhada em defesa da criança, aquilo que era um cenário dos mais terríveis nos anos 90, imagina você que o meu livro de 99, eu tenho um livro de 99, que alertava as pessoas de bem sobre os riscos da implantação da pedofilia. E em 99 eu era chamado de um louco, porque, como assim, doutor Shelby? Não é? E hoje é uma realidade nas escolas. Eu, infelizmente, tenho uma notícia péssima para vocês. De 3 a 5 anos, a pedofilia vai estar instalada no Brasil. De 3 a 5 anos. Doutor Shelby, o senhor está dizendo que isso vai acontecer a permanecer o estado de omissão da igreja cristã, especialmente das lideranças, que não fazem outra coisa senão falar, mas agir que é bom nada. A permanecer a omissão dos cristãos, eu e você, que diante desse quadro se acovarda, não abre a boca para botar suas posições diante de reuniões familiares. Nos acovardamos a permanecer a omissão dos cristãos nas esferas da justiça, da educação, que também se calam. Em 3 ou 5 anos, o sexo com criança vai estar legalizado no Brasil. E não adianta chorar, tudo está sendo feito publicamente. Ou você não está vendo? O cristão dessa geração, nós, vamos falar assim, eu e você, nós somos a pior geração, não é porque, não, porque nenhuma outra geração teve tantos instrumentos para enfrentar o mal, e não os utiliza. Uma coisa é quando você se une aos amalequitas, porque você está na mesma região. Uma coisa é quando você paga impostos para reis de outros países, porque você está numa situação de dependência, de risco. Nós não temos risco, é falta de coragem, ponto. Professores cristãos em geral, pais e mães, lideranças. Então eu venho aqui dar um grito, porque uma coisa é você ver um adulto sofrer uma violência e não ajudá-lo. Outra coisa é ver crianças sofrendo agravo e não se levantar. E esse é o nosso quadro. Nós temos munição, nós temos armas, nós temos leis, nós temos decisões de tribunais favoráveis, e não encontra um justo para levantar sua voz na sua cidade, na sua escola. Eu vou a lugares em que você encontra 400 pessoas do bem para falar comigo sobre prevenção do abuso contra a criança. Levanta-se um ativista GLBT, um apenas, e enfrenta 500 bons. Essa é a relação de forças. Um soldado dos radicais enfrenta 500 bons. É por isso que a minoria se agiganta e a maioria virou minoria, por causa do seu silêncio. E eu venho aqui dizer para vocês que ainda há tempo. Mas há tempo desde que nos posicionemos de forma diferente.
que nos coloquemos não mais como religiosos, não mais como pessoas que falam que tudo vai mudar, mas ao sair daquela porta ali, tudo volta ao que era. Parece que a nossa fala virou uma mágica, né? Poder mágico da palavra. Não. Quando você fala algo que você deseja que se realize, você segue a sua palavra para cumprir lá fora, não é aqui dentro apenas, também. Então o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com atitude. E nós precisamos ver a diferença, professores, em sala de aula, pais e mães na sua casa. Não é governador, não é prefeito, não é presidente da república, não. Lá vai a comunidade cristã brasileira se agarrar de novo no pescoço de um governante. É época de eleição, quem que a gente vai agarrar? E aí lá de novo, mais um ano eleitoral se passa, dormimos ano que vem, e daqui 3, 4 anos, de novo agarrar outro candidato. Não está na hora de mudar não, pessoal. Pensa bem. Vocês estão precisando de Messias? É uma piada, hein? Parece que estamos precisando de Messias. Não é verdade? Não, pessoal. É o presidente que precisa de nós, seja ele quem for. Nós não somos viciados em políticas públicas, não. Nós não somos dependentes do Estado, não. A gente tem que, talvez, uma nova lei áurea, para libertar os cristãos da escravidão do governo. Nós não somos um departamento de secretaria de qualquer prefeitura, governo ou da União, não. A igreja precisa se dar o respeito. E é essa a palavra que nós precisamos dizer para os cristãos que estão aqui. Eu peço desculpa e licença, na verdade, aos que não são cristãos, para falar com a maioria dos cristãos. Precisamos começar a falar como cidadãos, não como cristãos mais. Precisamos falar como consumidores. Se recorrermos aos direitos do consumidor e falarmos com os anunciantes, anunciante de bebidas, você está fazendo anúncios que são contrários à lei que protege a criança. E eu, como consumidor do seu Guaraná, quero te dizer, vou parar de consumir seu Guaraná. Você não vai falar como cristão, não, você vai falar como consumidor. Os anunciantes vão te ouvir, sim ou não, pessoal? Porque é consumidor. Entende a diferença? Estou dando um exemplo. Então nós precisamos mudar a nossa atitude. É por isso que eu quero trazer para vocês algumas considerações muito urgentes. E agora eu quero voltar a falar para todos os homens e mulheres de bem, cristãos, não cristãos, católicos, espíritas, ateus que estão aqui. Todos nós, homens e mulheres de bem, que desejamos restaurar a educação do Brasil, do ponto de vista do ensino e do ponto de vista das famílias. O ensino incumbe à escola, o sistema de ensino. A educação incumbe à família. Família educa, escola ensina. Princípio geral. E nós vamos tratar hoje especificamente da formação do caráter na família. Ixi, eu não consigo ler, ó. Tem como aumentar não, né? Melhorou, viu? Mas eu fazendo um esforço aqui, eu que escrevi, né? Então, nós vamos falar sobre o ângulo, o tema é caráter na família. Eu vou falar muito, é muito assunto aqui para falar com vocês. Toda essa apresentação aqui vai se basear no estudo das leis, da Constituição, decisões da Justiça. Portanto, eu quero apresentar para vocês algum material, porque o meu maior interesse aqui é que muitos aqui se despertem para um estudo. E o meu objetivo é dar instrumentos para vocês, armas e munição para a cidadania. Ou seja, você poder, através da sua fala, influenciar pessoas, através da sua fala, você obter segurança jurídica pessoal, através do seu conhecimento, você recorrer às autoridades, quando necessário, diante de violações de direitos seus ou dos seus alunos ou filhos. Vocês vão se assustar com a quantidade de leis favoráveis às pessoas de bem. É assustador. As leis estão ao nosso favor, há muitas leis favoráveis e os tribunais reafirmam essas leis. Portanto, o nosso maior objetivo aqui
é conhecer as leis, refletir sobre as leis, criticar as leis, mas agir na vida. Agir na vida. O conhecimento é voltado para uma ação. É conhecer as decisões dos tribunais, é refletir sobre essas decisões dos tribunais, criticá-las também, mas agir conforme aquilo que bom que pode ser retido. Então nós temos um desafio: transformar conhecimento em ação. Vocês já viram uma Ferrari? Quantos cavalos, mais ou menos, quanta potência no motor de uma Ferrari comum? 600? 600 cavalos. O seu carro tem no máximo 200. Imagina uma Ferrari ligada. Faz o barulho da Ferrari aí. Aí eu que não vou fazer. Estão gravando? Imagina uma Ferrari ligada. O que acontece se o motorista acelerar sem engatar a marcha? Barulho, o que mais? Calor, o motor gira, mas o carro sai do lugar? Acelerando, sem engatar? Não sai do lugar. São 600 cavalos, acelerando e não sai do lugar. Por quê? Porque um sistema não foi acionado. Qual é o sistema? Transmissão. Quando você engata a primeira ou a segunda, a Ferrari sai de terceira. Quando você engata a primeira, o que você está fazendo é um sistema que transfere um poder, uma força que está em potencial naquele motor, em força para as rodas. Transmissão. Conhecimento profundo, muito poder, mas que não se transmite para a vida. É o nosso caso. Então é necessário aprimorar os sistemas de transmissão espirituais. Agora eu quero contextualizar para a sua vida pedagógica. Espirituais. Para que tanta Bíblia, irmão? Se nem 5% você coloca em prática. Então você vai sair daqui hoje, claro, com todo carinho, eu sou um pedagogo, eu grito porque eu não sei porquê. Mas na verdade, eu queria dizer para você, seria muito bom para a sua vida, se a partir de hoje, todo versículo bíblico que você for ler, todos eles, você, antes de ler o próximo, você vai refletir, como esse versículo bíblico, eu posso transformar esse versículo em algo concreto para a minha vida. Entende isso ou não? Porque os princípios bíblicos, eles são todos alinhados com um poder que se manifesta, que é real. E nós somos um dos instrumentos de manifestação dele. Portanto, quando temos fé e uma fé sadia, a Bíblia é categórica. A fé sem obras é morta. Significa que se você tem um motor espiritual que só fala e não sai do lugar, tem que engatar a primeira. É ou não é, pessoal? É esta transmissão que está faltando. E você, portanto, não saia cantando o pneu para o seu carro, viu? Saia devagarzinho, mas engata primeiro. Transforma o conhecimento espiritual em algo real para as pessoas à sua volta. Como é que a gente sabe que é uma fé sadia? Quando as pessoas à nossa volta começam a ficar sadias. Não é você, irmão. Descobre isso. Não somos nós o centro do universo. É a nossa volta. É o amor ao próximo. Está meio fora de moda, eu sei. Mas é o amor ao próximo. A marca de uma fé sadia. Agora, ao mesmo tempo, a pedagogia que você estuda, o conhecimento das leis que eu vou apresentar aqui, precisa se traduzir em algo para você. Você tem que sair daqui com armas e munição para a sua vida profissional, para você como pai e mãe, com habilidades para falar com os amigos, com as famílias, entende? Olha quanta habilidade você pode, e eu desejo que você saia com essa expectativa e essa intenção, de transformar o que eu vou falar em coisas reais para a sua vida, em conselhos para você. Puxa vida, eu vou refletir melhor. É muito profundo o que eu vou falar, tem coisa até que realmente, bom, falando aqui sobre o material.
O Família Educa, Escola Ensina, tudo sobre sexualidade infanto-juvenil. Esse livro aqui, pessoal, é fundamental para qualquer professor ou pai. É para ontem a leitura dele. Porque nós precisamos ter os fundamentos corretos para orientar os filhos, em primeiro lugar, orientar os filhos e alunos, concordam ou não? O que é pornografia, o que é obscenidade, até quando eu posso falar, posso beijar na boca do meu filho, eu posso andar nu em casa, tudo isso eu vou falar para você. Então, orientação concreta, porque sim, porque não, fundamentos legais. Sexualidade infanto-juvenil. Para os professores, a que tipos de imagem podemos apresentar aos alunos no tema sexualidade? Então, tudo na lei, você vai ter segurança, professor, ao falar sobre isso com seus alunos. Esse material eu trago uma aula prática, 1h15, só o jurídico. É o correspondente a esse aqui. São autônomos, tá? Não precisa levar os dois, não. Mas essa aula fortalece quem leu. A vantagem do DVD da aula é que você pode mostrar trechos para as pessoas. Muitas vezes, a pessoa não vai ler o livro, mas você vai ver 7 minutos. A parte mais importante dessa aula aqui é a fragilidade psicológica da criança. Eu vou abordar rapidamente hoje. Esse tema, pessoal, é uma lacuna na formação do professor, dos pais. Eles não compreendem isso. E é fundamental entender a fragilidade psicológica das crianças. Eu vou explicar para vocês hoje. E por último, para os professores em especial, manual do professor. Tudo que você, professor, precisa saber sobre leis e justiça, que dizem respeito à escola, sala de aula, como corrigir aluno, os limites da correção disciplinar, responsabilidade civil do professor e da escola, em que medida nós, como professores, podemos ser processados por pais ou mães por danos que os filhos sofram na escola. Alunos violentos, como lidar com eles. Suspeita de abuso contra aluno, como agir, está tudo aqui. Base legal, o que fazer, aqui é quase que um roteiro. E acompanha o livro de protocolos de conflitos e violência na escola. Esse aqui é a prática, é o SAMU. Esse aqui é o protocolo para vocês colocarem na mente e ficarem igual pilotos, né? Eu comparo muito o professor a um piloto quando entra na cabine de um avião. É até parecido a sala de aula com a cabine de avião. Idêntico praticamente. Em termos de risco, sim. Então, aqui é o protocolo. O piloto, ele treina as situações mais comuns de crise na aviação. Ele já sabe as 10 situações mais comuns, o piloto já sabe o que fazer. Quando ocorre a situação, ele já age no automático, é ou não é? Pode olhar, fale com o piloto que ele vai te explicar. Aqui eu dou as situações mais comuns de conflitos e violência na escola. E te digo como agir. O que você vai fazer? Você vai... eu tenho uma experiência, você pode até melhorar, mas errado não tem nada não. Pode confiar em mim. Você pode até melhorar o meu encaminhamento. Mas se você seguir o que eu digo, diante de, por exemplo, alunos violentos, você já sabe como agir. Você vai se proteger, vai buscar auxílio de uma forma correta. Diante de família negligente, você vai agir da forma correta. Tem um proceder nas situações de crise. Protocolo. O objetivo, portanto, que não é que fiquemos apenas aqui, é que você vá se desenvolvendo e, principalmente, professores cristãos, levante sua mão, os professores cristãos, vocês são muito relevantes nessa luta pela cidadania nas escolas. Por quê? Vocês já estão no arraial Amalequita. Então, vocês têm a possibilidade de dar conselhos aos amalequitas. E muitos ainda não são, estão se tornando, não são ainda amalequitas. E conhecendo as leis, e falando das leis e das decisões justas, aquilo para processos de degradação das aulas ilegais. Tá? Então, a minha grande esperança é que você que é professor aqui, e não precisa ser cristão não, professor, homem ou mulher de bem, que você entenda que as leis são um referencial importante para qualquer sociedade. Até um bando de criminosos tem suas leis. Graças a Deus que a gente não é um bando de criminosos, né? Ainda. As minhas piadas, eu não sei o que eu faço. Porque depois eu me arrependo. Mas vai fazer o quê, né? Já saiu, né? Tem que olhar, mas Dr. Shelby, Provérbios diz lá, aquele que controla a sua língua. Estou sabendo. Então,
falando sobre o caráter na família. Eu quero dar 2 referenciais muito relevantes para a família e para os professores. Há uma lacuna profunda na formação do professor brasileiro. Eu quero dar esse alerta para os educadores aqui. Não é culpa de vocês, mas em razão de circunstâncias diversas, qualquer das gerações passadas de professores do Brasil, os últimos 100 anos, nenhum deles, na sua formação acadêmica, recebeu conhecimentos básicos sobre as leis que regem sua função de professor. Então você sai da faculdade sem nenhuma noção dos seus direitos e deveres que vão ser aplicados em sala de aula. Isso é gravíssimo. Porque, pergunto a vocês, a Constituição brasileira e as leis brasileiras devem ser aplicadas em todo o território brasileiro, gente? Vocês acham que sim? Vamos pensar. Vocês acham que a Constituição e as leis brasileiras devem ser aplicadas em todo o território brasileiro? Diga sim ou não. Sim. Alguém acha que não? Não faz sentido. Tá. Vocês acham que as escolas e salas de aula do Brasil fazem parte do território brasileiro? Sim ou não? Então, o que vocês estão me dizendo é que a Constituição e as leis brasileiras devem ser respeitadas nas escolas e salas de aula brasileiras? Como é que vocês respeitam o que vocês não conhecem? Portanto, minha lógica para a educação brasileira, eu vou falar para a educação brasileira, é a lógica de que o primeiro ato de restauração da qualidade da educação brasileira é trazer as salas de aula e as escolas para o Brasil. Vocês viram ontem a descoberta? Não viram? Descobriram um novo planeta. Vocês não estão sabendo? Um novo planeta. Foi lá naquele observatório da Califórnia. Ninguém ficou sabendo. Um novo planeta. Eles estavam... Que está indo de quê, pessoal? A notícia aqui. Eles estavam examinando com aqueles aparelhos lá super evoluídos, né? E descobriram lá, depois de Plutão, que nem mais o planeta é, mas tudo bem, e descobriram lá um corpo celeste, examinando melhor, descobriram um planeta, planeta Mec. É um planeta muito, muito distante da Constituição e das leis. Entendeu? Esse é o resgate para nós. Por isso que eu vou falar de leis, e a ideia de falar de leis é falar de democracia, é a ideia de falar de democracia e de direito. Não é democracia qualquer, é uma democracia regida por leis. Temos que resgatar isso em sala de aula e até na sociedade brasileira. Ideologias não podem ser superiores à Constituição. Então, vamos lá, eu que vou passar aqui. Vamos lá. Família. Eu quero abordar a família natural e a família substituta. É um conceito jurídico legal. Não vou abordar agora, está no Estatuto da Criança e Adolescente, está na Constituição. Família natural, pai e mãe, que geram filhos. Família natural. É claro, muitas vezes está um órfão, o pai morreu, a mãe morreu, ou os pais morreram. Permanece a família natural com os seus descendentes, os seus ascendentes, avós. Pode-se falar de forma genérica. Família substituta, quando sai da esfera do pai e da mãe, e aí você tem as figuras de vínculo parentesco e vínculo de afinidade. Quero falar com vocês aqui sobre vínculos de sangue e vínculos de afinidade ou afetivos. A família sofre um profundo ataque. Que família sofre um profundo ataque? A família monogâmica. O que é a família monogâmica? É a família formada por um homem, repita comigo, um homem e uma mulher. Esta família, do ponto de vista da antropologia socialista, fale comigo, antropologia socialista. Esta família monogâmica é um perigo.
está nos livros de Engels em especial, mas vários outros teóricos socialistas formularam o seguinte pensamento. No início das eras haviam uniões tribais. Essas uniões tribais, homens e mulheres se relacionavam sexualmente entre si, de modo que vários homens mantinham relação íntima sexual com várias mulheres. É a antropologia socialista, ok, gente? A base fundamental é o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels. Esse é o referencial que eu uso aqui. Então, enquanto havia essa união tribal sexual, diz Engels, e diz o socialismo, não havia propriedade privada. Por quê? Vocês imaginam, quando numa união tribal, imaginem isso, que é o que o socialismo propõe, onde vários homens mantêm intimidade sexual com várias mulheres, a mulher sabe quando engravida? Ela não sabe quando engravida. Ela olha para a barriga doida e fala, nossa, eu estou grávida. Ela tem que olhar. Presta atenção, gente. Imagina. A mulher que tem vários parceiros, tá? Ela fica sabendo quando ela engravida? Não? Não, eu estou sabendo se é... A mulher tem consciência que ela engravidou? Estou dizendo na hora da relação, não. Estou dizendo, quando ela fica grávida, ela fica sabendo que ela está grávida? Sim. Então, olha só. A reunião tribal sexual é assim, está no livro lá dos socialistas. Vários homens de um lado e várias mulheres de uma determinada tribo. E todos mantinham relação sexual, os homens com todas as mulheres. Tá certo, gente? Quando uma mulher aqui engravidava, ela fica sabendo que ela está grávida? Sim ou não? Sim. Agora, e o homem, sabe que ele é o pai? Não. Nessas uniões tribais, sexuais, mencionadas na antropologia socialista, exatamente esse é o contexto básico que impedia a formação do conceito de propriedade privada, porque tudo era coletivo. As mulheres eram grávidas da tribo, não se sabia que era o pai. Está claro isso, pessoal? Continua a antropologia socialista. Porém, no momento em que, repita comigo, um homem se uniu a uma mulher e formou a família monogâmica, separada dessa união tribal, neste momento em que surge a família monogâmica, surge a propriedade privada. Entenderam isso? A antropologia socialista vincula o surgimento da propriedade privada ao surgimento da família. Mais alto. Mais alto. Todo mundo agora falando monogâmica. Monogâmica. Corinthians. Ah, quase. Não deu para rimar, mas ia rimar. E eu ainda vou ser sócio honorário do Corinthians. Não consegui isso, mas vai chegar lá. Doutor Shelby, toda palestra do senhor, o senhor fala do Corinthians, porque é o único time bíblico. Tá certo? Ainda não achei outro. Isso me impressionou, fiquei emocionado. E não ficou no 1-0 não. Tem Corinthians 2. Veja só, o que aconteceu aqui? Então a antropologia socialista fala, no momento em que se uniu um homem e uma mulher, e se separaram da união tribal sexual, e se criou a ideia da família monogâmica, esta é a causa do surgimento de quê, pessoal? Mais alto. Mais alto. Propriedade privada. Paremos agora aqui. Como o socialismo, de uma forma geral, chama a propriedade privada? Ele chama a propriedade privada de roubo. É a causa de todos os males. Na Bíblia, você sabe a causa de todos os males. O amor ao dinheiro. Para o socialismo, a causa de todos os males é a propriedade privada. Aí você vai ter que ler o Capital, o Manifesto Comunista e outros textos. E qual foi a causa do surgimento desse roubo? Repita comigo,
Família, mais alto, família monogâmica. Um homem e uma mulher. É fundamental destruir a família monogâmica, porque ela é a causa de todos os males. Esta é a visão do socialismo. Quem entendeu isso aqui? Essa família monogâmica é a família natural, em grande parte. E aí eu entendo porque nos nossos tempos é hipertrofiada a noção de afetividade. Família é quem cria, mãe é quem cria, pai é quem cria. Ou seja, essas afirmações que não são de todo erradas, por favor, sim, o afeto é necessário. Só que a perfeição é família natural com afeto. E agora eu vou mostrar para vocês a importância da família natural, na lei e na Constituição brasileira. Mas é fundamental você entender que há uma ideologia que governa o Brasil há 20 e tantos anos. Uma ideologia que tem no seu sistema operacional destruir a família monogâmica. Desqualificar a ideia de pai, de mãe biológicos. Acabar com os festejos de Dia dos Pais, Dia das Mães nas escolas. Retirar das certidões de nascimento a ideia de pai e mãe, passa a ser filiação. Tudo isso faz parte de um projeto que começou, repita comigo, em 1848. Muito tempo atrás. Destruir a família é uma ordem operacional do socialismo, que está no Manifesto Comunista de Karl Marx. É expressa a ordem suprimir, abolir a família. Contextualizando agora. Na Constituição brasileira, veja a importância da família. Está lá no artigo 226. Vamos ler junto? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Constituição Federal. O artigo 229, ele especifica uma regra jurídica. Ele diz que é dever dos pais criar e educar os filhos menores. É uma norma constitucional que estabelece uma competência à família. É só a Constituição, é a lei das leis, vocês sabem disso, né? A Constituição é a lei das leis. E o artigo 229, ele complementa o 226 ao dizer, para criar e educar os filhos, o direito e dever, na Constituição fala dever, mas na verdade é um plexo de poderes jurídicos compostos por direitos e deveres. O dever de criar, ou o direito de criar e educar os filhos é de quem? Dos pais, da família. Artigo 229 da Constituição. É importante ver isso. Vamos ver agora um pouquinho nas leis, a importância da família natural. Eu quero deixar claro para vocês que não está aqui nenhum desapreço a qualquer forma de família substituta. Nós sabemos hoje que existem vários núcleos familiares em quem cria as crianças é avô, avó, tio, por adoção. Portanto, os vínculos familiares não naturais não está-se aqui a acusar de qualquer demérito, não é isso. O que eu desejo valorizar, porque a Constituição e as leis fazem isso, é a família natural. A perfeição, o ideal, é o pai e a mãe que geraram a vida, criarem os filhos. E a lei dá prevalência a esse vínculo biológico, como um fundamento que justifica o apreço à afetividade. Isso não importa diminuir o valor de padrastos, madrastas, nada disso. Mas não podemos agora entrar nessa corrente de grandes iniciativas ilegais, abusivas, que querem depreciar o vínculo biológico. É disso que eu estou falando. Tudo bem, pessoal? Nas leis, nós temos aqui o Estatuto da Criança, eu extraí duas normas. O artigo 25, que define, olha lá, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. É a família natural. O artigo 100 dá prevalência à família. Olha o que ele diz:
na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegre na sua família natural. Ok, pessoal? É pai e mãe biológico aqui. Vocês têm que conhecer essas normas, porque elas dizem respeito a você em sala de aula, professor. Porque é a família natural que, segundo a lei, eu estou dando 2 artigos, poderia mencionar outros, que se referem diretamente, e no caso do artigo 100 do Estatuto da Criança, dá prevalência, prioridade à família natural. O conhecimento dessas normas é muito relevante. E trago por último a Lei 8.560 de 92, que reconhece, é a lei do reconhecimento da paternidade. No artigo 2º, né, parágrafo 4, ela incumbe ao Ministério Público propor ações de reconhecimento da paternidade biológica. O que essa lei está dizendo é implícito a tudo isso. Veja, por que o Ministério Público teria competência para propor ações de reconhecimento de paternidade biológica a crianças, meninos ou meninas? Por um motivo singelo: é o direito fundamental da criança à sua família biológica, à sua família natural. Infere-se, o Ministério Público está propondo uma ação para o reconhecimento da paternidade biológica a uma criança, é porque ela tem direito a esse reconhecimento, sim ou não, pessoal? É intuitivo. E subjacente a isso, um fundamento para essa competência expressa na lei, é o fato de que toda criança, repita comigo, toda criança tem direito à sua família biológica. E eu dou agora um outro referencial, agora dentro de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Será que a gente consegue ler? Vamos ler? Do lado psicológico, todos juntos, gente, vamos lá. Consegue não? Está pequeno, né? Então, do lado psicológico, um bebê privado de algumas coisas correntes, mas necessárias, como um contato afetivo, está voltado, até certo ponto, a perturbações no seu desenvolvimento emocional, que se revelarão através de dificuldades pessoais à medida que crescer. Por outras palavras, à medida que a criança cresce e transita de fase para fase do complexo desenvolvimento interno, até seguir finalmente uma capacidade de relacionamento, abre aspas agora, vamos lá, lê bem forte. Os pais poderão verificar que a sua boa assistência constitui um ingrediente essencial. Vamos repetir. Os pais poderão verificar que a sua boa assistência constitui um ingrediente essencial. Está no julgamento no Superior Tribunal de Justiça, foi um recurso especial da lava da ministra Nancy Andrighi. Então a justiça é categórica. Eu não vou trazer para vocês, mas no livro eu trago para vocês, o Família Educa Escola Ensina, um julgamento relativo a abuso na publicidade, também no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Herman Benjamin, onde no voto condutor ele diz: os pais têm o direito de estabelecer a dieta dos filhos menores. Olha a competência que a justiça reconhece à família natural. A competência para estabelecer a dieta, o que eles comem, é da família. Então, aqui é muito importante salientar que a justiça, em votos significativos, em causas relevantes, e eu estou falando Superior Tribunal de Justiça, é o tribunal a quem incumbe a uniformização das decisões judiciais, jurisprudenciais sobre a lei federal. Muito relevante conhecimento, aconselho até a leitura desse julgado, né? E aqui eu quero trazer para vocês o abuso, a ilegalidade, que em muitas escolas e até sistemas de educação municipal ou estadual, está sendo praticado. Abolir a comemoração ao Dia dos Pais ou Dia das Mães.
porque é um direito fundamental de toda criança e adolescente. Conhecer o seu pai e mãe biológicos. Lembram da lei do reconhecimento da paternidade, sim ou não? Acabamos de ler. Há uma lei federal que estabelece a competência e exige do Ministério Público que propõe ações para reconhecer a paternidade biológica. E por que isso? Porque a criança nasce de um pai e uma mãe, sim ou não, pessoal? É ou não é? Nasce de dois pais? Nasce de duas mães? Não. Por razões até de saúde, é fundamental que a criança saiba que ela veio de um pai e uma mãe, e que, portanto, muitas vezes questões até de doação de órgãos, às vezes só o pai pode doar para o filho ou vice-versa. Tem questões até de saúde envolvidas. É fundamental a verdade biológica para as crianças. Quando se diz para uma criança que ela tem dois pais, está mentindo para ela. Quando se diz para uma criança que ela tem duas mães, estão mentindo para ela. A criança tem um pai e uma mãe, biológicos. Afetivamente até se pode falar, mas primeiro o biológico, gente. O biológico é o fundamental. É o que faz parte da estatuição da própria vida. A criança, aliás, tem um direito fundamental à sua identidade biológica de sexo. Criança não tem capacidade de decidir. Ela é absolutamente incapaz, artigo 3º do Código Civil. E é fundante para o pensamento humano a compreensão que eu tenho um pai e uma mãe biológicos. É fundante para a criança. É necessário que ela tenha essa compreensão. Porque, conforme as decisões judiciais, é fundamental a compreensão do ser humano de que ele provém da união de um homem e de uma mulher. Ele não é fruto de uma incubadora. Ele não é fruto de nenhum tipo de pesquisa, não. Ele é fruto de um homem e uma mulher. Então é isso que eu quero realçar para vocês e trazer aqui fundamentos para vocês argumentarem diante de pessoas, colegas professores, famílias ou até autoridades que entendem que deve abolir o Dia dos Pais ou a comemoração do Dia das Mães. E a justificativa que eles dão normalmente é o fato de que existem crianças aqui que não têm pais ou não têm mães. Então vamos abolir o cumprimento com as mãos, porque tem pessoas que tiveram as mãos amputadas. É o mesmo raciocínio, o mesmo fundamento lógico. Errado. Se algumas pessoas não têm pai ou mãe reconhecido até biologicamente, tem crianças que o reconhecimento é apenas da mãe biológica, não sabe quem é o pai. Essa é uma circunstância especial dessa criança. Não pode significar isso retirar de todas as outras crianças o direito à sua formação de acordo com a sua estruturação biológica de pai e mãe biológicos. O que está se fazendo é isso, mas na verdade nós sabemos que não é nada disso. O que se quer através da abolição do Dia das Mães, do Dia dos Pais, em comemorações nas escolas, o que se quer através da retirada das palavras pai e mãe das certidões de nascimento das crianças, proposta da OAB federal, gente. E alguns órgãos federais, sem lei, já fez isso. O que se quer ao tirar pai e mãe dos documentos ou das comemorações na formação e na orientação das crianças é retirar a importância da família natural. É uma forma também de atacar a família monogâmica, especialmente agora, porque muitas vezes o pai e mãe não se casaram, mas ao tirar da criança a ideia de pai e mãe biológico, está também tirando a ideia da paternidade natural, hipertrofiando a ideia de afetividade, na verdade, desqualificando a origem biológica da criança. Algumas cidades do Brasil têm conseguido, com esse tipo de orientação, pais, mães e professores que retornam depois de capacitações e da leitura do material, eles retornam para as cidades. E aí o que acontece? Eles apresentam argumentos. Em uma das cidades agora no Santa Catarina, foi restaurada a comemoração do Dia dos Pais. O Dia das Mães não mexeram, o Dia dos Pais estavam mexendo, tinham abolido. Então nós conseguimos restaurar, mediante a argumentação com as leis, mediante argumentações coerentes com as decisões da justiça, restaurar a comemoração muito significativa, Dia dos Pais, Dia das Mães. E não é religiosa, a argumentação não é religiosa,
A argumentação não é moralista, não. Com base nas leis, eu nem trouxe aqui para vocês, está também no Família Educa Escola Ensina, o Tribunal de Justiça de São Paulo, se referindo aos mutirões de reconhecimento de paternidade biológica, onde ele fala, o Tribunal de São Paulo, um documento público do tribunal, onde ele realça a importância do pai e mães biológicos. Então, agora vamos começar. A primeira abordagem sobre as famílias. A família natural, a família afetiva, prerrogativas, fundamentos legais. Vamos abordar agora uma questão central na formação do caráter da criança, e que é necessário que pais, mães e professores tenham muita atenção. Me refiro à fragilidade psicológica da criança. Esse é um tema, talvez o tema da maior lacuna na formação, tanto das famílias, quanto dos professores, ou de quem cuida de crianças no Brasil. O desconhecimento da fragilidade psicológica da criança é causa de grande, enorme número de abusos, violações de direitos das crianças. E lá no artigo 220, parágrafo 3º da Constituição Federal, inciso 2º, está uma competência. Olha aí, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221 da Constituição. Esse artigo fala dos valores éticos da família, ou seja, é necessário uma lei federal que estabeleça meios para que a família se defenda de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam os valores éticos da família. É tudo que acontece hoje em dia, nas rádios e TVs. Mas não é abstrato, não. Porque o artigo 21, inciso 16 também da Constituição, ele estabelece uma competência para a União Federal. A Constituição diz à União Federal, classifique de forma indicativa os programas de rádio e televisão. Já viram isso, né? O que é essa classificação? É um instrumento de proteção para as crianças e adolescentes diante de temas abusivos ao seu entendimento. E a própria portaria do Ministério da Justiça, que faz a classificação, ela alerta. Essa classificação é um instrumento para os pais protegerem os filhos. Os temas de cuidado especial são 3. Violência, imagens ou cenas ou textos concernentes à violência, drogas e sexo. Nós vamos abordar aqui muito em função do tema sexualidade, também sobre o aspecto da formação do caráter. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, no artigo 12, inciso 4º, ela também estabelece uma competência muito valiosa. Vejam vocês, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Supremo Tribunal Federal, diz que é uma super-lei, tem um caráter supralegal no Brasil. Convenção Americana dos Direitos Humanos. Outro nome que chama essa lei é a Pacto de San José da Costa Rica. É um tratado que o Brasil foi signatário e depois ratificou o Congresso brasileiro. E nesse tratado existem normas específicas sobre a família. Não só a família, mas especificamente o artigo 12 fala sobre família. E lá estabelece uma competência muito valiosa. Portanto, é uma lei no Brasil decorrente de um tratado internacional. Tem um valor tremendo para o Supremo. Os ministros do Supremo, quando falam da Convenção Americana dos Direitos Humanos, é como se estivessem falando sobre uma lei, sabe, o maná dos deuses. Eles falam com orgulho, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E ela diz uma coisa muito interessante, diz o artigo 12, os pais têm direito a que seus filhos menores recebam a formação moral e religiosa, olha só, formação moral e religiosa, de acordo com o que os pais acham. Vamos traduzir assim a expressão. É isso que a lei diz. Ou seja, se alguém quer falar com uma criança, alguém que não é pai nem mãe, quer falar com uma criança sobre temas da moral ou religioso, antes de falar com a criança, seja um professor, seja um parente, seja qualquer servidor na saúde, assistência social, se você quer falar de tema moral ou religioso com uma criança, antes tem que falar com os pais. Porque a lei diz que os pais têm direito a que os filhos recebam, não é só os pais
têm direito a dar a formação aos filhos, não é mais do que isso. A lei, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, diz que os pais têm direito que qualquer coisa sobre moral ou religião que for apresentada aos meus filhos menores, tem que estar de acordo com o que eu acho. Está claro ou não, pessoal? É lei, pessoal. Doutor Shelby, mas por que esse protagonismo da família? Porque eu, como professor, não posso falar também o que eu acho. Porque você não é obrigado a reparar todos os danos que o menino pratica. Quem entendeu isso? Artigo 932, inciso 1º do Código Civil diz: os pais são obrigados por lei a reparar todos os danos que seus filhos menores praticarem. É professor que é obrigado? Não. É os pais são obrigados, é uma lei agora de cunho aflitivo, né? Quer dizer, então, que o menino rabisca e arranha o carro da professora, quem que a professora vai punir? Os pais. Mas os pais podem ter dado educação, eles podem ter feito tudo certo, eles vão ser processados? Sim, a lei diz, por serem pais, tudo que seus filhos, crianças ou adolescentes, fizerem de errado, quem paga a conta? Entenderam? Porque não pode o professor, pessoal, agora eu vou falar sobre transar. Meninas de 14 anos, eu acho que vocês podem transar, porque vocês já têm cabeça, vocês já estão desenvolvidas. Eu acho que seus pais são muito caretas. Vocês podem transar, usa camisinha, vou ensinar vocês a usar camisinha. Quer dizer, o professor faz isso, e a menina engravida, quem vai arcar? Ele? Sim ou não? Então ele só quer dar ideia. Mas na hora de pagar a conta, quem paga? Os pais. Quem vai pegar o menino na boca de fumo? Os pais. Nunca vi professor. Esse é o problema. A educação brasileira quer dar ideia para quebrar tabus, que é o nome pedagógico de praticar crimes, né? A ideologia se manifesta nas palavras, né? Então, né? E aí o que acontece? Por isso que o professor tem que respeitar a formação moral da família, porque a família é que paga a conta. Entenderam isso, pessoal? Mas não é só a lei que fala não, os tribunais repetem isso. Então a escola tem que pode participar da formação sexual dos alunos, sim ou não? Pode, deve. A escola, e aí eu faço um clamor à educação brasileira, professores, pelo amor de Deus, vocês têm que sim participar das orientações sobre sexualidade para os seus alunos. Mas primeiro, por questão de transparência, democracia e justiça, antes de apresentarem conteúdo sobre sexualidade para as crianças ou adolescentes, apresentem para as famílias. Entenderam? Não é justo. A mãe está lutando com o menino, porque o menino, sabe, a menina ou o menino já tem várias coisas para prostituição, para droga. A família está lá lutando. Aí chega o professor, não, seu pai é careta. O que é isso? É certo que existem famílias negligentes, sim. Mas isso justifica desrespeitar as famílias que são coerentes? Justifica, pessoal? Não. Ou tem professores que praticam mal, sim ou não? Não tem professores que praticam ilegalidades? E por isso eu vou generalizar e dizer que todos os professores são assim? Não. A família merece respeito assim como o professor. A criança e o adolescente, mesmo em sala de aula, continuam sob o domínio do poder familiar. Os pais não renunciam ao seu poder familiar quando o seu filho, criança ou adolescente, está em sala de aula. O professor tem que ter consciência disso, porque ele também é um referencial de modelo para os seus alunos. Então essa consciência é fundamental para o professor não tratar seus alunos como adultos. E você sabe, quem impõe limites, sempre a criança ou adolescente não gosta, sim ou não, gente? Que o criança e adolescente gosta quando o pai não impõe limite nenhum. Então é natural haver uma discordância, e isso faz parte do ensino. O professor que exige, o aluno não gosta. Mas quando o menino cresce, ele vai agradecer a esse professor. Por isso que o professor não pode ser amigo de aluno.
Já viu pai amigo de filho? Uma desgraça. É o fim. É o fim. A amizade entre pai ou professor e criança, filho ou aluno, é horrível. É o fim da autoridade. Professor é autoridade, pessoal. Ou você foi eleito para ser professor? Você foi eleito para ser pai ou mãe? Foi? Não. É autoridade. É posto. E o exercício da autoridade deve ser justo, não autoritário. Mas você tem que estar preparado para ser limites. E quem é limite nunca é amigo. Se você é amigo, você não impõe limite. Ponto final. Não tem saída disso. É profundo isso. Caberia uma palestra inteira, né? Aliás, eu tenho uma palestra. Pai amigo, filho problema. Uma palestra. Para vocês chorarem comigo. E é verdade. Aqui tem outras normas, eu não vou abordá-las todas, mas aí tem uma sopa de letrinhas para você. Essas aqui são os artigos do Estatuto da Criança, do Código Penal, além dos que eu já mencionei, até do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem claramente a fragilidade psicológica da criança. Os artigos 78 e 79 do Estatuto da Criança o 78 se refere a mensagens pornográficas ou obscenas, são impróprias para a criança. E o 79 se refere à necessidade de que todas as publicações, revistas, materiais didáticos, dirigidos a crianças ou adolescentes, devem respeitar os valores éticos da família. Olha que artigo fantástico, 79, Estatuto da Criança e Adolescente. Só de conhecer essas normas, eu sei que tem secretário de Educação, tem uma prefeita aqui, que alegria ter uma prefeita. É uma honra. Uma honra. Paraguaçu, Paulista, é isso? Então nós temos, só de conhecer essa lei, já acabou o problema. Quando você põe uma lei, professores, vocês da educação, um dos problemas que eu quero resolver com o manual do professor na sua vida, esse livrinho aqui, é o seguinte: você não vai mais falar eu acho, não gostei, não, vai ser assim, o Código Penal diz que é crime, a lei não permite, muda tudo. Um conselho para a família é de acordo com a lei, você terceiriza o ódio, o que vinha para cima de você agora vai para o Congresso Nacional, é lei. Código Penal, Código Civil, Estatuto da Criança. Só que não é, você sabe que a letra fria da lei é mãe da injustiça. Anota isso aí e me dá depois. A letra fria da lei é mãe da injustiça. Por que letra fria? Porque a lei sempre deixa um espaço semântico de significado, ou um espaço de enquadramento na vida. E esse espaço pode se transformar em justiça se você não contemplar caso a caso. E esse espaço pode se transformar em justiça se você estiver motivado por maus sentimentos. Você vai pegar a lei e chama desvio de finalidade no direito administrativo. Você usa a lei, você faz a formatação jurídica, tudo perfeito, mas a intenção é má, desvio de finalidade. Freud dizia que existem coisas que, se você sufocar, vão sair pelos poros. É profundo esse também. Então, quando você age de má fé, o veneno escorre pela boca. Nada ficará encoberto. Aprenda comigo, repita comigo. Nada ficará encoberto. Nada, nada, nada. Confia em mim nisso. Por isso que você não deve mentir. Próxima vez que alguém ligar para você, ai amiga, vamos na festa. Aí você não está gripada, mas você começa a tossir. Eu estou gripada, caramba. Ô amiga, melhoras. Ah, claro, vou melhorar. Não faça mais isso.
Prometem? Nem mentirinhas pequenas, nada. Não estou dizendo que você tem que falar a verdade. Não minta. Eu paro por aqui. Eu só continuo na presença de um juiz perante mulheres que estão curiosas para saber. Então eu posso não falar a verdade e também não mentir? Perca o sono. É bem diferente. Você pode não falar a verdade, sem mentir. Tá? Não vai dar tempo. No final vocês me perguntam, que eu dou a técnica para vocês. São profundas técnicas modernas, semânticas, frases de efeito, que permitem a você se livrar das coisas. Não vai mentir, também não vai falar a verdade. Entendeu? É profundo isso. Vamos lá. Então está aí as leis, eu não vou aprofundar. O artigo 218A do Código Penal, cabe um comentário. O 218A se refere a permitir ou apresentar a menores de 14 anos cenas pornográficas. A definição do que é pornográfico está nesse artigo 218A e também no 241E do Estatuto da Criança. A lei define muito bem o que é pornográfico e, portanto, um cuidado especial para vocês. Não é nosso objeto aqui, portanto, partamos agora para a questão do caráter. Por que eu falei da família? Caráter na família. A fragilidade psicológica, salientando para vocês que crianças merecem um cuidado especial. Elas não podem ser expostas a cenas indevidas ao seu entendimento. Classificação indicativa é para isso, é uma proteção para a criança. Adolescentes também merecem a mesma proteção, em grau diferente. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o caráter, personalidade e valores. Eu quero extrair de vocês aqui, olha a definição. A personalidade da criança é profundamente influenciada pela família e pelas circunstâncias a que foi exposta. É necessário antes deixar claros para vocês o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão achar engraçado. Quem aqui já conheceu uma criança de até 6 anos, que essa criança acreditava, ou acredita, pode você ser professor dela, ela acredita que ele é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, levante. Fica de pé, Homem-Aranha. Levanta você que acha, que conhece uma criança que se acha Homem-Aranha. Fica de pé. Homem-Aranha, todo mundo. Todo mundo. Não, você não vai demorar. Agora, Batman. Fica em pé, fica em pé. Batman. Não acredito. Vocês não conhecem nenhuma criança, ela se acha verdadeiramente o Batman. Quem conhece? Pode levantar. Levante aí. Todo mundo é de pé? Não, eu quero todo mundo de pé. Eu falei do Homem-Aranha, agora eu falei do Batman. Ok? Hulk. Capitão América. Frozen. Frozen, levante todo mundo de pé. Que há. Não. Está baixo o percentual, pode sentar. 1/3, 20%. Normalmente é 40%. A coisa mais natural para uma criança de 5, de 4, de 6 aninhos, ela é incorporar personagens. E ela faz isso como um dado natural do seu desenvolvimento. Ela não é o Batman, mas ela se considera o Batman. Aí você pergunta para ela, Pedro, Batman. Ah, tá bom. Batman, Pedro. Porque uma hora é o Batman, outra hora é o Pedro. Ai de você se você não der a fantasia. Percebe? Aquilo é natural na criança. Ela está desenvolvendo significados e ícones na sua identificação. Combater os vilões, combater o mal. Fisicamente os meninos são bem diferentes das meninas, totalmente, sim ou não, pessoal? Sim. Totalmente. É porque a biologia é clara, o desenvolvimento da menina, do menino é completamente diferente. E o que eu estou querendo salientar? Que essa fantasia merece muita atenção nossa. Alguma vez um menino, especialmente filhos de vocês, algum filho, já disse uma coisa muito feia para você? Você já prestou atenção
se ele estava com sono? Olha como nós não temos noção nenhuma da fragilidade psicológica da criança. Esteja atento se aquela criança, especialmente até os 8 aninhos, se a criança está com sono, não corrija. O sono para a criança, até os 8, 7, 8 aninhos, é como a embriaguez. Você corrige embriagado, é? É? Você corrige, você está saindo lá da igreja, aí encontra um embriagado fazendo xixi no seu carro, no pneu, né? Parece que é uma atração, né? Aí você vai lá corrigir ele, irmã, vai? Aprenda comigo, não corrige embriagados. Prometem? Vai salvar a sua vida. Não corrija embriagados. O embriagado é alguém que está fora das suas condições normais de entendimento. Imagina uma criança, já não tem lá esse entendimento, e está embriagada com sono. Então é muito comum as crianças com sono falarem coisas terríveis para as mães e para os pais. Quem já viu isso? Levante a mão. É muito comum. Só que se você não está atento, o que você faz? Você corrige o menino de 5 anos, porque ele está com sono, e aí você quer dar uma lição de moral. Abre lá Gênesis, deixa eu ler para a Bíblia para você, meu filho. Eu estou dando uma contextualização importante da fragilidade psicológica, da correção dos filhos. E a personalidade da criança é influenciada pela família, pelos relacionamentos. Eu dou ênfase aqui às circunstâncias a que a criança é exposta. Criança pode ser altamente influenciada por músicas, altamente influenciada por filmes, e você tem que saber identificar. Papais e mamães, levante a mão. Você tem que identificar qual é a fragilidade do seu filho. Ou ele é frágil para músicas, ou é frágil para filmes, ou tem fragilidade para uma circunstância artística, ou amigo, em especial influência de amigos. Por que você tem que estar atento? Porque esta fragilidade tem que ser guardada. Tem crianças altamente vulneráveis à música, guarda todas as músicas. Imagina um menino cantando: o sexo que a gente faz é uma delícia. Você acha que ele não vai entender isso não? Essa música é própria para ele, gente? Com a criança? E você acha que não tem nada a ver ele cantar? Pode cantar ou não? Pode ou não, gente? Existem músicas pornográficas, está tudo explicado no material. Você tem que entender o conceito de pornografia, e aqui no caso é evidente, qualquer prática sexual adulta, qualquer menção à relação sexual, a atos libidinosos, escrito em músicas é impróprio para criança. Por quê? Porque o artigo do Código Penal diz que quando você expõe a criança a essas informações abusivas, é impróprio para ela. E tudo isso faz parte da formação do caráter, da personalidade da criança. Tudo bem, pessoal? Imagens, circunstâncias a que a criança é exposta e o convívio familiar. E eu queria falar exatamente sobre, aqui, já está terminando, penúltimo. Eu quero trabalhar duas espécies de caráter. O caráter sem etos, que corresponde ao quê? O bem proceder, o fazer bem feito suas tarefas. Eu estou dando uma dimensão do caráter que é fundamental você estar atento. É nessa perspectiva aqui que você vai ver muitas confusões que precisamos estar atentos. O que é o caráter sem etos? Se eu falar para você que alguém cumpre a palavra, se eu falar para você que essa pessoa, além de cumprir a palavra, é corajosa, e se eu falar que essa pessoa, além de cumprir a palavra, ser corajosa, é um líder, você acha isso bom ou não? Parece bom. Estou com medo agora. Parece bom. Eu posso estar falando do Abílio Diniz ou do Marcola, líder de uma organização criminosa. Cumprem a palavra. Cumprem. Tem coragem? Tem. Liderança? Sim. São características que não têm um conteúdo ético. Você acha que um criminoso que cumpre a palavra, ele pratica o bem? Mas ele cumpre a palavra? Sim. Ele prometeu fazer o mal e vai fazer o mal.
Corajoso, ele enfrenta 10 policiais, é corajoso. E é líder, ele consegue fazer grandes programações e planejamentos para a prática de roubos. É como se fossem características que são, que eu digo sem etos, porque é o bem proceder, inclusive ao fazer o mal. Vivemos muito essa perspectiva nos tempos atuais. O caráter sem o ético. Busca a sua felicidade. Felicidade é a típica manifestação de uma busca sem caráter, no sentido de etos, no sentido de valor ético. Ah, você quer fazer sexo com animal? Faça, vai te fazer feliz? Ah, você quer amputar sua perna? Existe hoje pessoas que praticam amputação sem precisar, amputam membros, pernas, braços, pé, porque ele sente a necessidade que amputado vai ser mais feliz. O que fala um psicólogo do nosso tempo, qualquer um que está nas rádios aí, aconselhando a multidão, ah, se vai te fazer feliz, não tem caráter ético, não tem valor. E aí eu trago para vocês a segunda dimensão do caráter. O caráter com o ethos, equivale ao bom. É o bom proceder, a integridade. Conceito bíblico agora. Honestidade, a justiça, falar a verdade, disciplina e educação dos filhos, conteúdo para a família, cuidar dos necessitados. Agora você tem a manifestação de um comportamento que ele é inseparável de um conteúdo ético. O amor ao próximo permeia praticamente todos eles. E aqui nós temos um conteúdo ético no caráter. Eu sempre digo que se nós restaurarmos o conteúdo ético dos 10 mandamentos nos dias de hoje, vai ser uma revolução. Restaurar o conteúdo ético dos 10 mandamentos, no nosso tempo, seria uma revolução sem tamanho. Não furtar, não matar, não adulterar e não mentir. Estamos no céu. Parece jogador do Palmeiras quando volta de uma derrota para um timeco na Bolívia. Olha, eu não matei, eu não estuprei, eu não roubei. Não, você perdeu de um timeco na Bolívia. Parece o conteúdo ético do nosso tempo, né? Olha, aqui está entrando aqui a sua santidade, o crente desse tempo. Eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei. Essa não é uma piada bonita, mas é mais ou menos assim que temos visto o nosso meio. Não, isso aí tudo bem, mas tem que ser mais do que isso. Mas já seria um grande avanço restaurar o conteúdo ético dos 10 mandamentos. Porque ele se divide em duas formas. Os 10 mandamentos têm 2 conteúdos. Um deles é o ético. E por fim, aqui uma conclusão de tudo que falamos. A família natural incumbe criar e educar seus filhos menores, conforme seus valores morais, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Portanto, é importante frisar que a família é lugar de justiça também. Os pais não podem tudo e fazer o que desejarem. Os filhos não são objeto dos pais nem da escola. Os filhos são sujeitos de direito. E como sujeitos de direito, devem ser respeitados na sua condição de pessoa em desenvolvimento. É isso, pessoal, a ideia, trazer para vocês armas e munições. Queria deixar aqui um presente para vocês. Dr. Shelby só traz livros para vender. Então, vou dar um presente gratuito para vocês. Anote aí. www. Cuidado que se você escrever errado, vai levar um choque no celular, hein? Advirto você, é uma programação nova que eu fiz. www.familiaeduca. Escola ensina, tenta colocar para mim, Família Educa, escola ensina.com.br. É uma videoaula prevenção do abuso sexual contra crianças, gratuita. Você entra lá, faz o seu registro, vai receber no seu e-mail o vídeo e vai ter acesso, né? O que eu quero fique no seu e-mail o vídeo. E aí essa videoaula, pessoal, é para você que cuida de crianças assistir. Quem tiver adquirido não precisa
é a forma de traduzir esse material para crianças. Esse livro, Família Educa, Escola Ensina Sexualidade, essa historinha não precisa do livro, você pode usar só a historinha para treinar primeiro você, e depois treinar colegas, professores ou famílias. O vídeo é para quem cuida, tá? E esse vídeo vai falar sobre sexualidade para as crianças, especialmente duas coisas. Partes íntimas. Não pode carinho em partes íntimas. Tem que explicar para as criancinhas. 2. Higiene das partes íntimas. E aqui vai a grande mensagem dessa videoaula. Orientar os meninos a partir do 1º ano de idade. Fez cocô, limpa o bumbum. É ou não é? Sim ou não? Fezes são sujas. Depois de limpar o cocô, lavar a mão. Vamos lá? Depois de limpar o cocô, lavar as mãos. O que vai acontecer com a criança que entende que cocô é sujo e tem que lavar as mãos? Não pode pegar no bumbum de ninguém, nem deixar ninguém pegar no seu bumbum. Quem está entendendo? Precisamos correr e dar filtros com base na biologia, na higiene pessoal, para as crianças a partir de 1 ano de idade. Corram com seus filhos em primeiro lugar e com seus alunos. Deus abençoe a todos.